Oi, Oi. a Adri e o Diego do blog Like No Home. E primeiramente a gente queria agradecer o pessoal que entrou lá no Facebook e fez as perguntas e participou do nosso sorteio, que ainda não foi sorteado, mas vai ser sorteado em breve. E o sorteio em si foi feito para comemorar nossos 10 anos de Canadá, que então responder algumas das perguntas, não todas, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas algumas das perguntas eu vou tentar usar para alguns dos posts no futuro, que foram perguntas boas, interessantes. Então a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é do André, e ele queria saber, nesses 10 anos de Canadá, qual foi a maior dificuldade que enfrentaram? Tá, é a primeira parte da pergunta dele. Ok. Acho que adaptação num país novo, sem ter família e os amigos, foi a parte mais difícil. Eu acho começar tudo do zero. Tudo a gente teve que descobrir como é que era, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Uhum. Ah, é uma enxurrada de coisas novas, né? Além de toda a burocracia, assim, de ter documentos e abrir conta no banco e fazer carteira de motorista. Tem daí também o inverno, que acho que a gente se adaptou bem, mas que é sim uma coisa diferente, né? Uhum. E também todas essas partes que imigrantes no começo passam, né? Mas então acho que foi essas maiores as dificuldades em geral, assim, não acho que não teve nenhuma coisa em específico, né? Nem nada dessas coisas assim foi coisas de nos fazer pensar desistir, mas sim tiveram algum trabalho, assim, né? E horas que a gente pensava, como é que a gente vai descobrir como é que é isso, como é que faz isso? Ou daí tinha que ler ou ligar para algum lugar e se virar, né? Enfim. E qual a maior realização de morar em outro país? Eu acho que a maior dificuldade é também, Ou a maior realização também é essa de ver que a gente conseguiu tipo, fazer as coisas tudo por conta própria, sem, tipo, ver. sem ninguém nos dá nada mastigado, assim, né? Isso, de conquistar várias coisas, os empregos, a casa, É, as, as, as filhas. I guess, se virar nos 30 é uma realização. Hum. E eu acho também que vou citar, a realização foi de conhecer muitas outras culturas Uhum. e abrir os horizontes, assim, um pouco, né? De tu saber que tu tem que respeitar outras coisas ou outros costumes. Não que a gente não respeite antes, mas que tu entra bem mais em contato e aprende bem mais a fundo, assim, conhece as pessoas pessoalmente e tal. Enfim. A segunda pergunta, ou seria a terceira, porque a primeira foi duas, da Rúbia, espero que eu esteja falando certo o nome. Vocês pensam em voltar para o Brasil algum dia? Sim, a visitar. Pois é, né, gente? É o seguinte, né? Eu acho que o nosso lema é assim: depois que a gente veio pra cá, a gente pensa que tem que estar num lugar que a gente esteja se sentindo bem, esteja atendendo às nossas necessidades, né? Se um dia a gente sentir que o Canadá não tá mais de alguma forma ok pra nossa vida, talvez a gente pense em mudar, né? Se o Brasil estaria na lista, Talvez. talvez, a gente nunca diz nunca, né? Uhum. Porque nunca sabemos o futuro. Mas, em princípio, assim, Não. não tá na nossa lista voltar para o Brasil, a menos, né, Ó, não tá na realmente. nossa lista sair do Canadá por É enquanto. verdade, é verdade. Mas não estaria, assim, no nosso, Não temos nos planos nossos planos. imediatos de sair. Não, nem a Nem, longo prazo. nem a longo prazo. Então, Vamos ficando. eu diria que não, então. Mas a gente quer, sim, poder voltar sempre para visitar, né? Ok. Uhum. Próxima pergunta da Gabriela. A pergunta dela é: além de família e amigos, do que vocês sentem mais falta? Acho que ó, basicamente são comidas.
Se bem que a gente já se acostumou com... Acho que no começo tinha mais coisas que faziam falta, que a gente tinha vontade de voltar a comer uma pizza, um rodízio de pizza, ou uma churrascaria, ou... Basicamente eram comidas. O lambebês. Talvez alguém saiba o que é lambês. Um dia eu conto, se vocês perguntarem. Mas, eu acho que no começo a gente não tinha achado substitutos para algumas coisas, né? E daí, hoje em dia, a gente achou vários, que alguns não são imediatamente iguais, as coisas do Brasil, mas que... Satisfazem. Né? Então, tipo saciam assim, a uma vontade. coisa que a gente citou ultimamente era batata palha, que, pelo menos lá no sul do Brasil, né? Costume botar no estrogonofe. Talvez em todo o Brasil, não sei. E daí aqui a gente não tinha achado no começo batata palha, e daí a gente não achava que o estrogonofe tava tão bom. Mas depois a gente achou uma, né? E que não é igual a do Brasil, mas que realmente, né, meio que foi um bom substituto. Acho que outra coisa que faz falta do Brasil é que nós tínhamos costume de ir bastante pra praia, até nós moramos um tempo em Camboriú e era bom ter esse contato mais, mais com o mar morar do que no aqui. litoral ou ir mais... Litoral, A gente ia todo ano, né? A gente ia todo ano e depois quando a gente passou 10 meses em Camboriú, dava pra... Foi legal morar na praia. Acho que... Então aqui é longe. É longe, Era isso. É. Ok, a próxima pergunta é do cunhado, Jean-Michel. Oi, Adi. É só pra você, então. Qual foi o maior desafio para decidir ir ao Canadá? Thanks. Então, eu escrevi, eu acho, a respeito no blog, né, sobre as coisas a se pensar quando você está pensando em imigrar para algum lugar. Mas eu vou tentar repetir aqui algumas coisas. Por exemplo, quais as... O que ele perguntou mesmo? Qual foi o maior desafio? Acho que o nosso maior desafio foi a questão da família, eu acho. Pois é. A gente ficou pensando como que a gente vai, né? Essa mudança grande que é não poder ver a família mais seguido. Tipo, antes a gente morava na mesma cidade, depois a gente mudou de cidade e daí via um pouco menos, mas ainda assim eram, sei lá, poucas horas de carro, né? Ou um voo, assim, para se ver. Agora são bem mais quilômetros, né? Que nos dividem. E... foi difícil tomar decisão nesse aspecto. O fato de abandonar tudo e começar do zero também foi... Acho que foram as duas coisas mais difíceis no momento. Eu acho que é aquele medo do incerto, né? Mas acho que nós estávamos mais empolgados com a ideia de ir, que essa parte não estava menos... foi menos problema do que a questão da família aí. Com certeza. Eu penso que agora, 10 anos depois, a gente não sabia o quanto a gente não sabia, né? Naquela época. Tipo assim, eu acho que se fosse pensar hoje em emigrar para outro país, né? No momento atual, assim, a gente já saberia bem mais coisas para se preocupar, eu acho, né? Queria ver como que a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo, coisas que talvez a gente nem tinha pensado há 10 anos quando a gente veio para cá, porque... Também era só... A gente não tinha esse conhecimento e, claro, era só nós dois. Nós dois em começo de carreira, não tinha nada... Era bem... Não tinha muito a perder. Então, eu diria que depende de cada também, assim... os desafios mudam, acho que de famílias para outras, né? No nosso caso, eu acho que foi fácil o geral, assim, porque a gente tinha uma estrutura toda assim, pequena, né? E daí nossos desafios também eram pequenos. A próxima pergunta é do Davi. Como funciona o sistema de escola pública e saúde do Canadá? Há subsídio do governo? Cada cidadão deve pagar pelo que deseja, precisa? E tem também uma outra aqui relacionada com escola, que é... Se eu achar... Ixi, saí fora. Não, ali. Vamos voltar. Estamos se achando. Não sei usar o Facebook. Cadê? Aqui, ó. O que você acha da diferença do sistema educacional canadense para o brasileiro?
Foi a Marina, essa. Marina, isso. Bom, a gente não... A gente usou o sistema... Tá usando o sistema educacional canadense com as filhas. Mas elas não usaram o sistema brasileiro atual. Então a nossa experiência com o sistema de educacional brasileiro é de vários anos. Então é difícil a gente ainda dar um parecer sobre isso, porque realmente a gente não usou esse sistema educacional daqui. Você usou, mas era... Sim, mas era Era um tipo curso. college, assim, né? Um curso, mas digamos, mais ensino elementar, essas coisas, a gente ainda não teve muito acesso, né? Porque a Alice começou agora. E A gente não sabe comparar a gente não com a teve filhos condição. no Brasil pra saber como era lá, então é difícil, né? Mas aqui a gente pode dizer que o sistema educacional é gratuito. Na maioria dos casos existem uma que outra escola privada, mas é mais alguém, nem sei que tem. Mas assim, eu ouvi algum lugar a estatística de que assim, acho que são 80 ou 90% das crianças canadenses vão para escola pública, né? Aqui em Ottawa só é dividido em a pública e a pública católica. Eu escrevi sobre isso recentemente, então você pode ver lá no blog também. A Alice vai para a escola com ônibus toda manhã, fica lá o dia inteiro. Acho que essa é uma das diferenças, né? Que, pelo menos quando a gente estudava, a gente ficava só um turno e daí no outro turno era atividades extracurriculares como esportes e inglês e outras coisas que fazia fora do colégio. Aqui as crianças ficam no colégio das 9 da manhã até as 13h30 da tarde, mais ou menos. E algumas que os pais precisam ficam até às 5 e pouco, como... Então, tipo, uma coisa a mais que tu pode ficar lá, tipo uma creche, digamos assim, para as crianças. Eu não me lembro no Brasil ter tido duas professoras na mesma sala de aula, e a Alice sempre tem duas. Eu sempre tinha uma só, Alice pelo menos. Chega a ter 3, ela tem 3, Tem né? 3 Mas professores duas que ao mesmo rotacionam, tempo. mas sempre tem 2 na sala. E as salas têm menos alunos, e aqui o pessoal já fica reclamando quando diz que vai ter 20 alunos por sala. E eu me lembro que lá eu tinha 40 colegas. Mas eu acho que as crianças de antigamente eram mais fáceis de lidar. Enfim. Mas daí, na questão de ser pública, né? Então a gente paga os impostos, que não são baixos, né? Mas assim, daí então as escolas aqui são... Daí tu não tem que pagar nada, com exceção de algumas taxas durante o ano, mas que são poucas. Por exemplo, todo começo do ano tem $30 que a gente paga de algumas atividades extras que é pra escola no total, né? Não é só pra ela. Alguma atividade que eles vão pegar um ônibus pra ir numa fazenda, conhecer alguma coisa, mas é só essa taxa, né? E algumas outras coisinhas de comer extras que eles servem. É que a gente manda o almoço. As crianças não ganham o almoço, não tá incluído, mas eles têm alguns programas, tipo de suco, ou leite, ou pizza, uma vez por semana. Daí é uma coisa opcional, no caso. E a questão de... Bom, a outra coisa, a questão também da escola, que as escolas privadas do Brasil, por exemplo, eram bem mais, digamos, avançadas do que as públicas aqui, eu acho. Sim, tinha mais investimento, tinha mais recursos, né? E daí a questão outra da saúde. A saúde também é pública, não tem a opção de plano particular. Todo mundo basicamente é tratado da mesma forma. Digamos que o sistema é bom, mas tem muitas diferenças, tem muitas diferenças. Tipo, digamos que ele é melhor que o SUS, mas é pior do que uma Unimed, que tu pode ser atendido no dia seguinte, se tu quer. Aqui a gente consegue ser atendido sem muita espera quando é com o nosso médico de família, que é uma das diferenças, é que tu tem um médico de família, em vez de ir direto no especialista, e o médico de família que vai te mandar pro especialista. Dá uma requisição para um médico especialista. Agora, aconteceu já uma vez que eu precisava de uma pinta no braço, acho que precisava ir no dermatologista, que levou
acho que 9 meses para ter a consulta. Que lá até lá não tinha nem mais a pinta. Eu acho que esse assunto da saúde é bem extenso, é difícil falar assim num vídeo meio resumidão, mas desde que você tenha o seu cartão de saúde, né, seja oficialmente legal aqui como residente permanente ou visto de trabalho, outras coisas, você tem o teu cartão e daí você consegue marcar ou nas walk-in clinics, que são tipo clínicas que dependendo dos horários você vai lá, se apresenta no balcão, espera e é atendido por um médico clínico geral, basicamente assim. E ele te diz o que você tem, se tem alguma coisa mais séria, ele te encaminha para um hospital ou para um especialista, ou te medica, ou sei lá, na hora o que for. Ou você vai e marca uma consulta no seu médico de família, que é, tipo, você entra numa lista e daí é indicado para um médico, daí aquele sempre vai te ver se você puder marcar consulta. Se você quiser ir na walk-in clinic, também pode ir. Mas assim, subsídio, que nem tá aqui, né? Pergunta. É tudo pago essas consultas, nenhuma delas tem nenhum custo. Não tem nenhum custo. Só remédios. Remédios, daí se você não tem um plano, digamos assim, de remédios, que são planos... como é que Normalmente diz? o plano de saúde... De saúde cobrem remédios, alguns tratamentos dentários. Que plano dentário não é coberto pelo governo. E é bastante caro. E o que mais que cobre? Algumas coisas tipo fisioterapia, massagens, acupuntura, essas coisas. E dá desconto em remédios, dependendo do plano, é alguma porcentagem. Eu tô batendo a mão na frente e balançando a câmera. Mas se tem que fazer alguma cirurgia, é tudo coberto tipo, pelo governo. Que nem, teve uma pergunta sobre pré-natal e coisas, eu não vou responder hoje, mas quem sabe num outro vídeo ou num post. Que também é tudo gratuito, todo o pré-natal e o parto e a estadia no hospital e tudo mais. Então, né? Então a gente só paga pelos remédios, enfim, algumas outras coisas, mas não pelo tratamento em si. E esqueci de dizer que nós respondemos isso de Ontário, porque a saúde e a saúde só ou saúde e educação? Educação também e educação são provincial, então cada província tem os seus regras as suas coisas. Regras são similares, mas por exemplo, Quebec baseadas? Não. o money vem são subsidiadas ganham dinheiro do governo federal, né? É isso? Não, provincial. Isso é. Mas enfim, sim. Enfim. Mas a última coisa que eu ia dizer era o quê? Sobre isso? Aqui, nós já moramos na província de Quebec e eu achei tanto diferente a saúde lá, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas se baseiem nessas opiniões que nós demos em Ontário, tá? Porque em outras províncias são um pouco diferentes. Talvez não fechem com o que a gente disse, mas similar. É isso? Isso. Chega. Então vamos para a nossa última pergunta. As outras perguntas foram lidas, muito obrigada, mas no vídeo já tá enorme. Então eu vou deixar para responder algumas por post no blog. Então a última vai ser da Rossana. E ela queria saber quais as suas expectativas aí no Canadá para o futuro. Difícil essa. Eu tenho uma expectativa e que a gente já queria ter cumprido, era ter conhecido 10 províncias canadenses nos nossos primeiros 10 anos de Canadá. E daí não deu, né? Faltaram 2. Então, faltaram Saskatchewan e Manitoba. Sorry, guys. Mas a gente pretende ir aí sim. Em Winnipeg e Saskatoon, alguma coisa assim, né? Regina e Saskatoon. E também nós queremos ir para os territórios. Pelo menos um deles. Mas essa é uma das expectativas. Conhecer todo o Canadá, sim, né? Claro. Pontos. Porque no Brasil a gente não conheceu quase nada antes de sair, do Brasil, né? A gente gostaria também de conhecer, mas essa aí não é uma expectativa aí no Canadá, no caso, né?
Mas Não, é uma tô dizendo que nós estamos expectativa tentando fazer isso no nossa. Canadá porque a gente não fez no É, Brasil. mas uma expectativa nossa é essa de conhecer o resto do Canadá. O que mais que a gente tem de expectativa? Eu tenho a expectativa de aprender melhor francês, né? E a Alice agora tá estudando, né, na escola, então a gente tem que ajudar ela com algumas coisas, então vai ser, né, mais em contato todo dia. Mesmo morando em Ottawa, aqui a gente não precisa usar o francês muito. A gente sempre A teve gente escuta um monte, né, mas Uhum. não... A gente tinha expectativa, que eu não sei se agora vai continua, de construir a nossa casa em algum momento. Ah, é, com Porque você tinha certeza, né? expectativa. Com certeza tem. Mas é um futuro distante, eu acho. Pois é. Mas sim, construir. Ia ser bem legal, né? Ia ser legal a jornada toda de fazer essa parte, assim, não só o projeto, mas todo o processo. Mas, Acho que era isso. O que mais? expectativas. Eu gostaria de continuar com o blog, se possível, que o pessoal, né, dê o seu feedback aí pra gente saber se tá indo bem ou não. Eu quero continuar escrevendo mais seguido, se puder, mas a vida é corrida, né, gente? O Diego também tá louco pra escrever, louco, só eu não deixo. Já tenho vários resumos feitos. Não, brincadeira, mas ele queria voltar, né? Eu acho que o pessoal sente falta. Só publiquei uma vez. Mas é sempre bom ter uma visão masculina dos assuntos, entendeu? Tá. Mas certo, então acho que é isso, pessoal. Obrigada pela entrar aí no sorteio e perguntar essas coisas pra nós. E rumo aos 20 agora. Essa é uma expectativa. Mais 10. Certo. Pelo menos. Então tá, beijos e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais.